Seja muito bem-vindo ao podcast O Código do Matrimônio, onde eu, Lucas Scudeler, te ajudo a decifrar a mente do sexo oposto. Vamos então ao nosso episódio de hoje. Bom, live do tema de hoje então é o como casar, tá? Eu estruturei o conteúdo que eu vou passar para vocês aqui hoje, talvez nunca expliquei isso, tá? Mas é um código muito poderoso que eu observo nas pessoas que entendem o que é o casamento, tá? E nas pessoas que ficam casadas e têm casamentos felizes. Então a live de hoje é para você que está solteiro, está namorando e tem o objetivo de casar, mesmo que você não chame de casamento, tá? Ou para você também que está casado, está casada e está com problema no seu casamento. Então o conteúdo da aula de hoje vai servir para esses dois objetivos, tanto para construir um casamento, se você não está casado, está casada, ou regenerar o seu casamento também, tá bom? Então, eu acho que um conceito principal para a live de hoje, para o episódio de hoje, que é importante de falar, o que é que significa relacionar, né? Isso é uma coisa que é muito importante e eu recomendo para vocês que têm acompanhado os podcasts, fica com um bloquinho de notas, às vezes um bloquinho de post-it, para você tomando notas de algumas coisas. Vocês vão ver que às vezes eu repito muitos temas, esses temas eles vão se entrelaçando, tá? Para quem tem essa disposição vai conseguir decodificar muita coisa. E relacionar são três coisas principais. Relacionar é a prática da verdade, é a prática do respeito e do autorrespeito e a prática do diálogo, tá? Isso é o que caracteriza um relacionamento. Qualquer relacionamento, Lucas, qualquer relacionamento é verdade, respeito e diálogo, tá? A verdade não é a verdade com V maiúsculo, é a verdade individual, é a verdade que cada um tem e traz para contribuir, a autenticidade que a pessoa traz para contribuir dentro do relacionamento. Respeito para respeitar a verdade própria e respeitar a verdade do outro. Então respeito é basilar para a gente conseguir fazer a troca de verdades. E diálogo no grego dois sabem. Dois sabem significa que existe uma troca, um intercâmbio, um exchange das verdades. Então pessoas verdadeiras que respeitam a própria verdade, respeitam a verdade do outro também e trocam e compartilham essas verdades. Tá? Relacionar é isso. O casamento é uma intensificação dessa prática, dessa tríade, tá? Então, o casamento, o que é que caracteriza, né? Um casamento principal? Vou trazer essas regrinhas de relacionamentos, mas aplicando a casamento. Casamento é uma entrega amorosa de presença e de consciência, tá? Que acontece naturalmente quando os obstáculos para essa entrega amorosa, para essa presença, são retirados. Então eu estruturei a live de hoje, o conteúdo de hoje para vocês, falando sobre os obstáculos ao casamento, falando sobre os obstáculos ao relacionamento estável. Quando a gente tira esses obstáculos, o amor, o relacionamento estável, o casamento é um tipo desse tipo de relacionamento, ele se manifesta naturalmente, tá? Então, como o pessoal que me acompanha já toda semana sabe que eu gosto de estruturar os meus conteúdos em 7, normalmente eu gosto muito desse número, e eu vou falar sobre 7 obstáculos. E ao longo desses obstáculos que eu vou colocar, que são já indicativos de práticas, de coisas que a gente precisa tirar da nossa vida para o amor funcionar, eu vou falar de práticas, principalmente masculinas e femininas, que criam obstáculos no casamento, né? que impedem a pessoa ou o casal de ficarem juntos. Tá? Então, o primeiro obstáculo, como a gente está falando que relacionar como casamento é verdade, respeito e diálogo, os estados de ausência de verdade, respeito e diálogo é o que não é relacionar, que é mentira, que é a ganância e que é a violência. Tá? Então, a mentira, a gente dá um nome, né? Parece que é substancial, mas na verdade é a ausência da verdade. Né? A ganância é a ausência do respeito ou do autorrespeito, tá? E a violência é a ausência do diálogo, é o monólogo, tá? Então, toda vez que um relacionamento não dá certo é porque praticou mentira, violência e ganância,
de alguma maneira. Mesmo que você não chame de mentira, violência e ganância, está praticando a mentira, violência e ganância de alguma maneira. Esses comportamentos, que são comportamentos instintivos, eles têm maneiras de se ocultar no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Então, o que eu vou fazer aí ao longo dessa live é dar nome aos bois, mostrar para vocês como que a mentira, a violência, a ganância se manifesta na nossa vida e que a gente nem percebe e que destrói os relacionamentos, tá? Para que a gente fique consciente disso, tire essa erva daninha e aumente a chance do relacionamento, dos relacionamentos funcionar e, quiçá, um relacionamento estável do matrimônio e do casamento, tá? Então, vamos lá. Primeira área de obstáculos para como casar. O obstáculo para a gente como casar que a gente tem que retirar. A primeira coisa que eu acho que é muito objetiva e é um obstáculo muito grande para a mente, principalmente de solteiros, é focar excessivamente em sexo. Os solteiros, eles tendem a ter um mindset de achar que o sexo é mais importante do que ele é, tá? E essa mentalidade de achar que o sexo é mais importante do que ele é, faz as pessoas colocarem uma barra para encontrar pessoas de paixão, de química que seja, extremamente detalhada. E aí acontecem todas essas distorções. O cara foca na menina que tem um corpo perfeito e a menina foca no cara que só tem pegada e que conta a melhor história, que faz ela se sentir assim ou assado. Essas energias, elas criam véus que impedem a gente, quando a gente foca no sexo demais, de compreender que o sexo, na verdade, é uma prática que melhora com o tempo, principalmente quando tem amor, né? Isso é uma realidade nos casais que casam, é claro, tem química, mas a prática sexual, a intimidade sexual, ela se aprofunda com o tempo, ela vai melhorando, o sexo vai se refinando, né? E a quantidade, que no começo, na vida do solteiro parece que é uma coisa super importante, ela transmuta para qualidade. E no relacionamento do casamento é mais importante ter qualidade na intimidade física do que quantidade, tá? Então, o obstáculo que eu trouxe hoje para vocês aqui para casar, que nós vamos retirar os obstáculos de hoje, é focar excessivamente em sexo. E aí tem duas qualidades diferentes aí do focar excessivamente em sexo que eu vejo que muitas pessoas têm. Um do excesso e um da omissão. O focar excessivamente em sexo, normalmente isso é o masculino, né? Achar que sexo é a coisa mais importante e achar que química, presta atenção, achar que química é sinônimo de compatibilidade. Química, física, não é sinônimo de compatibilidade. Na verdade, os nossos feromônios, o nosso corpo, ele tem compatibilidade com várias pessoas. Mas isso não significa que essa pessoa tem valores similares ao seu. Ou tem altas chances de dar certo. Tá? Paixão ou química é um dos ingredientes do casamento. Tem que ter, é importante, mas não precisa ser no nível máximo para um casamento dar certo. Tá? Ele precisa estar ali e precisa ser refinado e precisa ser treinado. Então um obstáculo é achar que o sexo é mais importante e achar que química é sinônimo de compatibilidade, e o outro é achar que ou não dar importância para a vida sexual. Quantos casais eu já vi que se afastaram porque pararam de dar importância para a intimidade física, né? Porque a intimidade física é um momento de rendição, e na hora que a gente tira esse momento de intimidade, a gente se afasta. Fisiologicamente a gente sabe que para de secretar oxitocina, muitas endorfinas a gente começa a não ter, a gente não tem o próprio prazer da dopamina, do orgasmo. Isso tira a intimidade do casal. Então, dois grandes obstáculos no primeiro nível é focar excessivamente em sexo, achar que sexo é a última bolacha do pacote, que tem que ter química para funcionar no nível máximo. Não precisa ter química, precisa ter atração, mas não precisa ser uma intensidade de quantidade absurda, precisa focar em qualidade. E o outro obstáculo, que é o oposto disso, normalmente às vezes quando está namorando ou quando já está casado, é não dar atenção para a vida sexual, é não dar atenção para esse aspecto da vida, deixar outras áreas predominarem e acabar esquecendo dessa intimidade do amante e não nutrir essa sementinha da paixão, tá? Então esse é o primeiro obstáculo para a gente conseguir ter um casamento de sucesso ou construir o caminho para o casar. O segundo nível, tá? E a segunda área que eu listei aqui para vocês, que impede as pessoas de casar, é casais que não têm bom humor. E por que isso, né? Porque casais que não têm bom humor
tendem a não casar? Porque a vida é difícil por si só. A vida tem obstáculos, a vida tem dificuldades, a vida tem altos e baixos, tem celebrações, mas tem depressões também, tem tristezas. Casais que não têm bom humor, que são sérios demais ou que focam muito numa formalidade, tendem a entrar numa grande rotina, tendem a apagar o fogo da paixão e tendem a não ver as catástrofes da vida com leveza. Isso faz normalmente casais que não têm bom humor se afastarem. Esse é o segundo nível. Tá? Casais sem bom humor tendem a não casar. Então eu estou dando os obstáculos. Tá? Então, duas maneiras que eu vejo de casais que não têm bom humor manifestarem como comportamento. Eles não estão acostumados a se divertirem juntos. Né? Então eles não buscam o parceiro, não buscam a parceira para rirem juntos, para se divertirem juntos, para ter um entretenimento, para ter o lazer deles. É muito comum a gente ver o arquétipo, esses padrões. Homens que acham que tem que ter todos os dias da semana sair com os amigos. O cara joga pôquer, o cara joga futebol. Aí quando está em casa, ele está vendo futebol ou está jogando um joguinho no celular e ele nunca está conectando um tempo de qualidade com a esposa. Né? Ou a esposa que às vezes já desistiu, né? De se divertir com ele também e já construiu uma rotina que se afasta do marido e não busca ele também no momento que ele precisa se divertir. Esse é o masculino, a energia masculina se corrompe dessa maneira, né? Não se diverte com o parceiro. Mas o feminino também se corrompe. Como bom humor? Querer agradar demais, tá? Isso também é uma falta de bom humor, porque o bom humor por essência é espontâneo. E a pessoa que quer agradar demais, ela é chata. Ela não é uma pessoa legal, ela é sufocante, é uma pessoa pegajosa. Então, tanto se divertir com outras pessoas ou ter mau humor quebra o caminho para o casamento, né? Como querer agradar o outro demais também, porque a vida não é assim. E diversão vem do latim que significa diverter e que significa mudar de direção. A pessoa que é simpática, que tenta agradar demais, ela não muda de direção, o tempo inteiro focando em agradar, em agradar, em agradar. Isso é chato. Então isso também sufoca, isso é extremamente contra-intuitivo, mas é muito verdade, tá? Então, segundo nível de casais que não conseguem casar, um obstáculo que impede eles de casar, o que impede eles de manter um casamento, é casais que não têm humor, tá? Maravilhoso! Vamos aprofundando. Se vocês tiverem perguntas, façam aqui no chat que eu vou ter prazer em responder para vocês, tá? No terceiro nível a gente está falando de rotinas, né? Qual é o principal obstáculo para o casamento de casais no terceiro nível? É apego a rotinas individualistas. Então, eu comecei a dar um exemplo no nível anterior, mas assim, por exemplo, o homem achar que ele tem que sair com amigos, ou a mulher achar que ela tem que sair com as amigas, e isso é uma obrigação. Isso não é verdade, né? Esse talvez era verdade no momento anterior, onde eles eram solteiros e foi muito legal ter essa rede de contato, essa rede de suporte, mas se essa rede de amigos for prioridade sobre o casamento, vai ter grande problema. Então, se apegar a rotinas individualistas. Por que isso? Porque o indivíduo ele floresce dentro da parceria, não fora. A rotina individual, que é muito poderosa, e eu falo sobre desenvolver individualidade, isso é muito legal. Ela tem que ser uma individualidade que serve o casal, que serve o casamento, e não uma rotina individual aleatória. Tem que ser uma rotina individual que tenha a ver com o contexto do casamento. O casamento é maior do que o indivíduo, tá? E casar tem a ver muito com ceder. Na hora que você se disponibiliza para servir o seu parceiro, para servir a sua parceira, o individual vem depois do casal e depois do coletivo, tá? Então, estou falando do terceiro nível, apego a rotinas individualistas. Isso atrasa demais, ou eu vejo muitos solteiros que não conseguem casar porque tem apego a como a casa dela né? Ou eu não vou abrir mão do meu futebol de quarta-feira se eu estiver namorando com ela ou se eu for casar. E todas essas coisas são válidas desde que sejam acordadas, tá? Mas no momento que eu começo a colocar muita importância para uma rotina individual, eu não estou entendendo qual que é o potencial do casamento. Eu não estou entendendo o que está em jogo. Eu estou pensando na minha casa tá perfeita,
porque eu não posso deixar nada sair do lugar, ou porque eu estou apegado em ver meus amigos que jogam futebol de quarta-feira, eu não estou entendendo o que é entrar num casamento. Né? Que é um despertar de potenciais extremamente profundo. Ter uma parceria traz uma satisfação que o futebol não vai trazer. Eu estou sacrificando o grande pelo pequeno. Isso não é sacrifício, na verdade. Isso é uma falta de sabedoria, né? A Gigi está perguntando aqui: a mulher consegue inserir o humor no relacionamento quando o cara é sério e sisudo? Consegue. O feminino, quando o feminino está muito, a mulher está muito ancorada no feminino, ela é que tem a função e o papel até de trazer essa leveza para o masculino. O masculino, isso denota até um certo nível de maturidade se ele estiver compromissado com resultados para os dois, para o casal ou para a família. Tá? O masculino, às vezes, o patriarca, ele dá uma endurecida às vezes, porque ele precisa endurecer frente ao mundo. E é o feminino, é a matriarca que relaxa o patriarca. É o feminino que relaxa o masculino. É o feminino que dá permissão para o masculino se divertir. Tá? E quando o masculino recebe essa permissão do feminino, ele aceita, recebe o feminino e relaxa, e abre o humor. Então, o gatilho de abertura do masculino é o feminino. É o feminino, sem dúvida. Então, acho que é uma boa notícia. Sem dúvida, o feminino consegue quebrar a seriedade do cara sério e sisudo sim no relacionamento, tá, Gê? Muito bom. Uma outra coisa que eu vejo que impede muitos casais de conseguirem casar, e é um grande obstáculo, estou falando tudo de mentalidade de comportamento, tá? É não querer dar satisfação de gastos para o parceiro. E isso é muito terrível, por quê? Porque isso cria um senso de individualidade e de egoísmos, né? De que, esse é meu dinheiro, essas são minhas coisas, você não opina nisso. E fica meio que uma área que é intocada pelo casamento. E aquela área nunca é transformada, tá? É claro, quando a gente está solteiro, a gente está namorando, a gente está conhecendo a pessoa ainda, claro que você tem que entender quem é a outra pessoa, quais são os valores, como é que ela toma a decisão. Mas idealmente, casais que ficam juntos, eles juntam as finanças. Eles integram as finanças, eles dão satisfação financeira um para o outro. Porque eles criam metas, eles sonham juntos e criam metas em conjunto. Na hora que eles criam sonhos e metas em conjunto, é natural, já está integrado espiritualmente, está integrado intelectualmente, está integrado emocionalmente. Por que não vai integrar financeiramente? É natural integrar financeiramente também. Quando não integra financeiramente, fica o dinheiro de um separado do dinheiro do outro, isso tende a não ter uma entrega total. Eu já via casais que se relacionam bem, estão juntos, estão num relacionamento estável e têm finanças separadas? Sim, mas não desperta aquele potencial do 100%, não desperta. Fica no 70%, fica no 80%. Nossa, Lucas, mas isso já é muito bom. Sim, mas quando a gente consegue visualizar o potencial que aquele casal teria integrando tudo, é maravilhoso. Né? E é engraçado porque eu já ouvi isso de amigos meus, falam assim, não, mas eu tenho um certo receio, às vezes eu vou ter filho, eu vou ter muito custo, né? E ela também fala, não sei, os projetos que ele quer entrar, se eu vou misturar o meu dinheiro com o dele, ele vai gastar, não sei o quê. Só que na hora que a gente vê, quando essa integração acontece de maneira consciente, a mulher se sente mais segura e o homem se sente potencializado, porque ele vai trabalhar para a família. E aí a tendência desse homem prosperar é muito maior. Então essa integração do financeiro é um indicativo de sucesso em casais que querem casar. Quando consegue fazer essa integração, pode ser só lá no casamento, mas pode começar no namoro também, o masculino aceitando ser provedor e o feminino aprendendo a ser prudente, cauteloso e pensando lá no futuro para gerar segurança para o casal. É maravilhoso, aumenta a chance. O obstáculo é não integrar as finanças. Tá? Espero que esteja fazendo sentido isso tudo que eu estou falando. Se não tiver, façam perguntas. Tá? Muito bom. Estamos no terceiro nível. Quarto nível, a área do relacionar por si só, né? E na área do coração e do amor, o que eu vejo de casais que não conseguem casar, e aí, obviamente, os casais que casam e ficam juntos são felizes, têm, que é ter assuntos não resolvidos. E o que significa isso, Lucas? Significa trazer o passado para o presente. Você tratar o seu namorado baseado nos erros que os seus namorados no passado fizeram. Eu sou super desconfiada porque os homens no passado mentiram para mim.
E aí a tendência é que todo relacionamento é comportamento chave fechadora. Se eu sou desconfiado, eu vou atrair pessoas que não merecem confiança. Se eu mudo, me torno uma pessoa que confia de novo, essas pessoas que não merecem confiança, elas não encaixam comigo. Aí o que vai acontecer é que eu vou encontrar pessoas que merecem confiança. E isso é natural, não é um esforço. Tá? Se eu tenho o padrão de não confiar em ninguém, de ser desconfiado ou desconfiada, eu só vou encaixar com pessoas que não merecem confiança. Olha que louco isso. Se eu mudo meu comportamento e eu abro mão de desconfiar, porque eu falo, eu não vou desconfiar, eu não vou ficar neurótico. Se a pessoa quiser errar, ela vai errar. Se ela quiser mentir, ela vai mentir. E aí eu não devo nada para ela, ela não deve nada para mim, mas a gente não vai ficar junto. E eu mudo meu comportamento de desconfiança para um comportamento de confiança. Eu não vou encaixar com pessoas que não merecem confiança mais, eu só vou encaixar com pessoas que merecem confiança. Eventualmente eu vou me encaixar naturalmente, a vida vai me trazer, tá? Eu vou parar de ter que me esforçar em relacionamentos, eu simplesmente vou me encaixar, tá? Esse obstáculo de ter assuntos não resolvidos gera dois tipos de comportamentos. Um eu já falei, que é trazer o passado para o presente, é trazer esse monte de peso. E o segundo é ter medo de se entregar, né? Eu falei com uma aluna minha hoje, ela falou assim, meu Deus, Lucas, eu estou num relacionamento novo e eu estou apaixonada e está maravilhoso e não tem estresse nenhum e o cara é sensacional, mas eu estou com medo de me entregar porque é bom demais para ser verdade. E tem um processo todo de amadurecimento, onde a pessoa vem mudando os comportamentos dela e aí vem uma pessoa que encaixa naturalmente, que não precisa se esforçar. E a mente começa a falar assim, nossa, mas será que eu me entrego 100%? E ela estava se entregando 100%, né? Mas a mente fica com medo. Quando a gente traz o passado, né? E nos relacionamentos passados ela teve experiências ruins com o ex-namorado, se ela não muda o comportamento dela, se ela não confia, se ela não se entrega para esse namorado, ela vai falar, cara, essa mulher está com reservas comigo, ela não está confiando. Por que ela não está confiando? Tem alguma coisa para esconder. E aí ele começa a ficar com o pé atrás. Na hora que ele começa a ficar com o pé atrás, ele começa a omitir algumas coisas. E aí o relacionamento já começa a ruir por si só. Tá? Então, no quarto nível, um grande obstáculo que as pessoas têm para casar é trazer assuntos não resolvidos de relacionamentos passados para o relacionamento presente. Tá? Amor e presença é viver o momento presente olhando para o futuro, aprender com o passado, mas viver o presente olhando para o futuro, que é isso que eu ensino em todos os treinamentos, todas as aulas e todas as lives que eu estou falando aqui para vocês também, tá? Não ficar remoendo no passado. Se eu ficar remoendo no passado, eu estou com comportamento de chave, vou atrair só quem é fechadura. Por isso que eu tendo a atrair pessoas com a mesma qualidade. Uma dica: como que você sabe se você está trazendo bagagem lá do passado? Se você estiver se relacionando uma vez, duas vezes, três vezes, e os relacionamentos se repetem, você tem problemas parecidos, é porque o problema está com você. Você está tendo comportamentos de chave para aquele tipo de fechadura, tá? Como eu falei, eu desconfio, eu sou desconfiado, desconfiada, e eu atraio pessoas que não merecem confiança, tá? Porque a pessoa que é leve, ela não gera similaridade, ela não se aproxima, tá? Muito bom, muito bom. Esse é o quarto nível, tá, pessoal? Vamos então para o quinto nível. Quinto nível, nós estamos falando da área da comunicação, do diálogo, do falar. No quinto nível, qual é o maior obstáculo para os casais que não ficam juntos, que não conseguem casar, que não conseguem manter um casamento de sucesso? É não ter um pacto com a verdade. Eles permitem pequenas mentiras, pequenas omissões, pequenas áreas de coisas que eles não falam para o parceiro, e essas micro-mentiras, não existe micro-mentira, ou é mentira ou é verdade, né? Mas essas mentiras que vão entrando aos poucos, que a pessoa ela não acha que é uma mentira, ela só não conta, isso vai ruindo a autoestima da pessoa, isso vai ruindo a entrega dela, ela sabe que ela está se reservando, tem várias coisas que ela não pode falar para o parceiro ou para a parceira, e isso eventualmente gera um comportamento de grande desconfiança. Presta atenção, ciúme vem de um acúmulo de mentiras que eu estou contando e eu projeto isso fora no meu parceiro tendo ciúme dela, porque eu tenho posse.
Porque aquelas energias todas estão guardadas dentro de mim, aquelas micro mentiras, um monte de mentirinha branca, um monte de omissão, um monte de simpatia. E eu guardo aquilo dentro de mim, eu omito aquilo dentro de mim, eu sufoco aquilo dentro de mim. Essa energia suprimida em mim, eu projeto no parceiro como energia de ciúme. O ciúme, então, é um apego excessivo ao parceiro, porque eu minto. Tá? Uau, acho que eu nunca expliquei isso antes. A arte de viver melhor falou aqui peraí, deixa eu marcar, se eu acredito em reconciliação. Eu não acredito em reconciliação porque eu sei que reconciliação funciona, então não é uma questão de crença nem de fé. Reconciliação é uma verdade, é um fato, é possível. Como? Precisa de duas coisas. Precisa ter um perdão mútuo, né? Se teve uma lesão, se teve uma mentira na reconciliação, acredito que você está falando isso, se você não tiver, elabora um pouquinho mais. Mas precisa ter um perdão mútuo e precisa ter um voto de verdade e de respeito com Deus. Quando o casal faz um novo voto de um novo capítulo, ele perdoa o que aconteceu no passado, ele faz um voto de fazer o casamento funcionar em Deus agora e não no mundo, faz funcionar em Deus, a reconciliação é muito possível. Se não existir um voto com Deus, a minha recomendação se a pessoa te magoou, se ela mentiu, se ela fez qualquer tipo de besteira, você perdoar porque você não vai carregar o erro do seu parceiro, você perdoa porque é humano, você se direciona para Deus, mas não continua junto. Então a reconciliação que eu recomendo é quando a reconciliação acontece num novo contexto, em novas regras, focando em Deus, focando em algo maior, tá? Então, reconciliação não é uma crença, reconciliação é um fato. Aí depende da prática do protocolo, tá? Vi que tinha umas outras perguntas, alguns comentários aqui. Se tiverem perguntas, mandem, tá bom? A Gigi falou aqui também, mas eu posso esconder as sacolas no porta-malas do carro? Tá, vamos lá. O que é uma omissão, o que é uma mentira e o que é algo do cotidiano só, né? Aquilo que eu não conto para o meu parceiro, porque vai aborrecê-lo, mas não é relevante, né? Isso é uma proteção. Eu estou protegendo, mas a minha intenção é de verdade. Eu poderia contar, posso contar, mas não vou contar para não aborrecer essa pessoa, mas não impacta em nada no nosso relacionar. Aquilo que eu omito, aquilo que eu não conto, que é relevante, que meu parceiro quer saber e que eu não contaria, eu tenho um instinto de não, isso eu não posso contar para ele, isso é mentira, isso é omissão. Então tem uma diferença muito grande, tá? Aquilo que eu não conto por proteção, mas poderia contar sem problema nenhum, é uma proteção de uma coisa no cotidiano, né? Por exemplo, Lucas, a esposa foi na academia e ela estava focada no treino dela lá, temente a Deus, servindo a Deus, e veio um babacão e chavecou e flertou ela, né? Isso não impacta em nada a intenção que ela tem com o marido. Ela se afastou. Ela precisa chegar em casa e contar para o marido? Depende do nível de relacionamento que eles têm. Se você sabe que isso vai aborrecê-lo muito e isso não afeta em nada o relacionamento de vocês, não precisa contar, porque você está protegendo ele. Mas você poderia contar? Poderia. Tem relacionamentos há muitos anos que eu e minha esposa, a gente fala isso, a gente vê isso com uma certa naturalidade. Porque a gente sabe que vão ter pessoas que vão se interessar pelo outro. E a gente não dá abertura para isso, né? A nossa conduta o meu relacionamento é com ela e o relacionamento dela é comigo. E aí a gente tem essa conduta muito clara. Mas, se quiser contar, uma pessoa veio e flertou e estava dando mole fazendo isso, a gente conta, não tem problema nenhum. Principalmente se o parceiro pergunta, você foi em tal lugar aí, tinha homem te olhando? Tinha alguém te chavecando? Né? E aí se o parceiro perguntar, com certeza você fala, tá? Porque não tem assuntos não resolvidos, o assunto está extremamente resolvido, não é um obstáculo. Essa é uma verdade, né? Uma coisa me vem de insight agora também, que desconstrói vários relacionamentos. E eu já vi isso com várias pessoas também, né? A mulher pergunta pro cara, você acha essa mulher bonita? E o cara, ele acha a mulher bonita, ele se sente extremamente encabulado e tenta colocar algum defeito nela para não falar para a esposa que acha aquela mulher bonita. Não, fale. Se você acha aquela mulher bonita, fale para ela, eu acho essa mulher bonita, é o tipo físico que eu gosto. Mesma coisa para ela, você pode perguntar, esse cara, você acha que esse cara é bonito? Não, eu acho que ele é bonito.
Porque beleza não tem nada a ver com compromisso, beleza não tem nada a ver com compatibilidade, beleza não tem nada a ver com a parceria do casamento. E quando você fala algo que é ligeiramente desconfortável de você revelar, você está reforçando a verdade no relacionamento. Casais que casam e ficam juntos, eles falam isso. Não, tal pessoa é bonita. Ah, mas você ficaria com essa pessoa? Se eu fosse solteiro, se ela tivesse interessada, se eu não tivesse um compromisso no matrimônio com você? Não sei, pode ser. Se eu conhecesse essa pessoa e ver que tem valores similares aos meus, poderia desenvolver como desenvolveu com você. Na hora que a gente fala o que está no nosso coração de verdade, a outra pessoa vai ficando extremamente segura no sentimento e no relacionamento. E isso diminui drasticamente conflitos. É impressionante como são raras as pessoas que fazem isso. A pessoa fala uma coisa que é simpática, pratica simpatia. Então esse é um dos grandes erros de casais que não ficam juntos. Ah, não, mas essa mulher aí eu não acho legal, não acho ela bonita, não, eu gosto de loira só. Essa mulher é morena, eu não acho legal. Não, essa mulher é vulgar. E coloca, não, esse cara aí nada a ver comigo. Só que não, né? Só que dentro tem uma intenção de sentir um interesse, de sentir uma atração. E na hora que a pessoa não revela aquilo, ela não suprime. E esse desejo fica latente como uma mentira. E isso vai corroer a pessoa depois. E querendo ou não, a parceira meio que sente que aquilo não é 100% verdadeiro. E a confiança diminui um fiozinho. E a amizade diminui um fiozinho. Por quê? Porque quando a gente tem um pacto com a verdade, a gente é verdadeiro, a gente fala a verdade, a gente desenvolve uma amizade com o parceiro e com o cônjuge também. Tá? E isso é uma das coisas que é uma outra maneira de fracassar. Não criar uma amizade com teu marido ou com a tua esposa. Não criar uma amizade. Ver o casamento só como um relacionamento romântico. Casais que casam e ficam juntos e têm sucesso para casar, eles já desenvolvem o vínculo da amizade já no namoro. Eles têm a paixão, eles têm a química, mas ao mesmo tempo faz uma amizade muito poderosa. E o que é que distingue a amizade do parceiro romântico? O amigo fala a verdade. O parceiro romântico, ele quer fazer o outro feliz. O amigo, ele fala a verdade mesmo que doa. Então, para um casamento funcionar, 20% é amigo, 80% é amante, parceiro romântico. Anota isso. Isso é um código mega poderoso. Tem gente que acha que é só ser amante. Não, tem que ser amigo do parceiro e da parceira para fazer um casamento funcionar. Casais que não ficam juntos, que não casam, não desenvolvem a amizade. Tá? Então, são essas duas coisas que corrompem no quinto nível. Não ser amigo do cônjuge e usar de simpatias, querer agradar, né? Falar o que o outro quer ouvir, mesmo que não seja verdade. Por exemplo, quando a gente fala do interesse ou da beleza de uma outra pessoa, né? Ou de uma admiração que a gente tem por uma outra pessoa, tá? Principalmente se for do sexo oposto, né? Porque daí impacta ainda mais uma zona desconfortável de várias pessoas. Tem que ter uma integridade muito grande para falar isso. Vamos para o sexto nível, estamos no quinto, sexto nível. Dos casais que não se casam ou que tem problemas de se casar por causa desse obstáculo no sexto nível, que é casal que se acomoda na zona de conforto. Casal que se acomoda na zona de conforto não fica junto no longo prazo. Já vi casal de 30 anos de casado, com 60 anos nas costas, se separar porque se acomodou. Ficar com aquele monte de assunto não resolvido, entalado na garganta, que você quer falar para ele, que ele quer falar para ela, e eles não dialogam, e eles nem se respeitam mais, e aí já tem um monte de mentira no meio. É aquele casamento social de fachada, que ele trai, ela não respeita ele, fala mal dele para todo mundo, não tem mais nenhuma admiração, ela não se sente mais nada segura, né? Porque eles estão buscando prazer, estão afogados dentro de uma zona de conforto e não evoluem juntos, não buscam evolução, tá? E isso se dá de duas maneiras. Uma, não sonhar juntos. Casal que para de sonhar junto começa a estagnar. Se não cria planos futuros para ficar junto, vai estagnar. Tem que criar, tem que sonhar, tem que sonhar junto. Eu estava lembrando aqui, eu hesitei porque eu estava lembrando uma experiência minha. Várias vezes eu vou caminhar com a minha esposa no final de semana e as nossas conversas são: o que a gente quer fazer? Para onde você quer viajar? O que você está achando da vida? Conversas espirituais, onde a gente se aprofunda. Como que você está vendo a sua vida? Sua semana está boa? Você está indo para o lugar que você quer ir? Você está feliz comigo?
essa checagem é contínua. Porque o casamento é um trabalho diário que a gente precisa fazer. Tem gente que acha que vai casar e os problemas da vida se resolveram. Não, aí o trabalho começou. Depois que você casa é que o trabalho começa. Por que o casamento é trabalhoso? Porque na hora que você casa, você precisa diminuir o senso de egoísmo. E você precisa se abrir para ser dois. Os dois têm que ser um, e não ser um e um separado. Tá? Então, as duas maneiras de se complicar na zona de conforto é não sonhar juntos, e o segundo é não estudar e não se desenvolver. Eu vejo casais que param de estudar, que param de se estimular intelectualmente, eles entram num tédio muito mais fácil do que os outros. Aí começa a buscar prazer excessivo, vícios, se afundam em depressões, porque não estão intelectualmente oxigenando a mente. Não estão se abrindo para o novo, né? E olha esse código. Uma das coisas que mais desperta a libido é a admiração intelectual, tanto no homem quanto para a mulher. Na hora que a mulher olha para o marido dela e acha o cara inteligente, resolve vários problemas, a libido dela desperta. Quando o homem conversa com ela e fala, nossa, ela pensa super diferente de mim, nem tinha visto essa sacada, como minha esposa é inteligente, desperta a libido nele também, ele quer conquistar essa mulher. Então essa oxigenação intelectual de estar sempre aberto para o novo, conhecer novas culturas, ver documentários, ler livros, fazer cursos juntos, mantém casais compatíveis juntos, né? Não acha que vai casar, vai entrar na zona de conforto e vai ficar feliz para sempre, isso é só uma história de conto de fada. A vida é um desafio constante, a gente tem que estar aberto, né? E ter o parceiro para ir atrás também, isso que é muito legal. Esse é o 6º nível. Vamos para o 7º e último nível de hoje, tá? Que é casais que não ficam juntos porque não tiram esse obstáculo para casar, que é não servir a um propósito maior, tá? E esse não servir a um propósito maior, não servir a Deus, ele se manifesta principalmente de duas coisas: não priorizar Deus antes do parceiro, não colocar Deus dentro do casamento, porque o casamento é isso, é uma trindade entre o marido, a esposa e Deus. O casamento principalmente é Deus. O que faz a gente suprimir o instinto, né, de querer abandonar o casamento, né, de querer mentir para o parceiro, de querer ceder a energia da libido e ficar com uma outra pessoa e trair o seu parceiro fisicamente, é Deus. Você só vai conseguir suprimir o instinto da natureza, que é natural, olha que louco, é natural, se você tiver Deus dentro do seu casamento. É só pelo propósito que você suprime o instinto, não tem como. E aí pelo sacrifício, que é o sacrifício, é o trabalho sagrado, você suprime aquele desejo por algo maior, tá? E você refina aquela energia. Então, casais que não colocam Deus dentro do casamento vão cair nas energias do instinto, com certeza, e do ego. Tá? E a segunda coisa é ser horizontal demais. Ser horizontal em vez de ser vertical. Pessoas verticais focam no propósito da vida delas. Por que elas vieram para o mundo? Tanto o marido quanto a esposa. Pessoas horizontais, elas pensam o que é que eu vou ganhar com esse relacionamento. O que essa pessoa tem para me dar? Essa pessoa vai me fazer feliz? Gente, anota esse código. Ninguém faz ninguém feliz. Alguém pode trazer um prazer momentâneo, pode trazer uma alegria momentânea, mas ninguém faz ninguém feliz. Ou a gente escolhe ser feliz, e isso só se apoiando em Deus. Para o homem é uma aliança com a verdade, para a mulher é servir a Deus. Ou nada vai fazer a gente feliz. Ou eu escolho ser feliz para servir a Deus, para ter uma aliança com a verdade, ou ninguém vai me fazer feliz. Então a felicidade é uma premissa do casar. Eu fico casado porque sou feliz, e não vou casar para ser feliz. É uma inversão de prioridades. As pessoas acham que casar vai trazer felicidade. E na maioria das vezes, quem casa para trazer felicidade vê que é só trabalho e um grande esgotamento. Eu preciso ser feliz para ter o combustível para conseguir fazer um casamento funcionar. Tá? Maravilhoso! Passamos então pelos 7 níveis de hoje. Vou fazer uma recapitulação rápida. Quem tiver dúvidas, mandem as suas perguntas que na parte final aqui da live eu vou responder. Teve uma pergunta aqui da Jaqueline perguntando: como saber se somos compatíveis?
Bom, vamos lá. Como que a gente vê a compatibilidade de um casal? São duas coisas principais. Lembra da regra do 80-20? 20% tem que ser igual, tem que ser similar. O que tem que ser similar? Os valores de vida, a direção, o caminho, os sonhos. Esses sonhos têm que ser similares, tem que ser coisas que se integram, tá? Esse é os 20%. Esse é o que vai fazer vocês serem amigos. Os outros 80% tem que ser complementares ou opostos. O que significa isso? Que na parte de comportamento do dia a dia, casais que funcionam mais juntos, são mais compatíveis, por exemplo, o homem é introvertido, a mulher é extrovertida, né? Uma pessoa tem consciência de saúde, a outra tem consciência de finanças, né? Uma pessoa é mais social, a outra é mais intelectual. Quando a gente tem características diferentes e complementares, o casal fica mais forte junto, é como se fosse uma equipe, é um processo de cooperação. Mas os valores, o destino, eles estão indo para o mesmo lugar. Quando a gente tem, de certa maneira, essas duas coisas, o casal tende a funcionar mais, a ser mais compatível. Ser compatível não é uma coisa 880, tá, Jaque? É um gradiente. Imagina que tem uma nota de 0 a 100. Você vai ter uma nota, com esse aqui é 75, com o outro é 80, com esse é 20. Tá? Então imagina num gradiente de 0 a 100, qual que é o nível de compatibilidade levando isso em consideração? Os valores têm que ser parecidos, a minha recomendação é vertical, focado em Deus, e os comportamentos têm que ser opostos. Aí algumas pessoas perguntam, mas então é oposto ou igual que atrai? Os dois, iguais se atraem e opostos também se atraem. Mas casais que são muito iguais, eles tendem a se tornar muito amigos e o fogo da paixão diminui muito e eles tendem a não ficar juntos. Casais que são muito diferentes e não são nada iguais, eles tendem a ter uma paixão louca, uma química louca, mas fica junto um tempo e depois briga. Então precisa ter um pouquinho da equação dos dois. Precisa ter os 20% de valores que é igual, para criar uma amizade, um respeito. A amizade é aquele que traz a verdade. E precisa ser complementar nos comportamentos do dia a dia do cotidiano para a equipe ser forte. Para a equipe e o casal ser forte. Tá? Quando tem essas duas coisas, o índice de compatibilidade é bem mais alto. Tá bom? Lúcia perguntou se vai ficar gravado. Vai ficar gravado sim. Vai ficar gravado sim. Tá? Bom, vou fazer uma recapitulação rápida dos 7 níveis de como casar. Eu fiz uma live estruturada no obstáculo. Então, quais são os obstáculos que me impedem de casar? Quais são os obstáculos que impedem o meu casamento de ser um casamento feliz? Quais são os obstáculos que não me permitem ter um casamento satisfatório e amoroso? Tá? E eu falei 7, eu vou repetir eles para vocês agora. No primeiro nível, é o casal que foca excessivamente no sexo. Tá? Alguns acham que o sexo é tudo no relacionamento e focam excessivamente nisso. E na verdade isso não é verdade, porque o sexo é uma coisa que se tem química, melhora com o tempo. E algumas pessoas também, depois de um tempo de relacionamento, param de focar no sexo. Acham que isso não tem mais importância, né? E isso também degenera o casal, tira a intimidade. Então casais que focam excessivamente no sexo, tanto para muito como para nada, pessoas que não focam nada em sexo, estão focando em sexo também. Tá? Isso desconstrói e é um obstáculo para o casamento. Esse é o primeiro nível. Segundo nível, casais sem humor. Casais sem humor não conseguem casar, não conseguem ficar juntos, porque a vida é difícil por si só. A gente precisa trazer uma certa leveza, a gente precisa trazer uma descontração, a gente precisa trazer um riso, a gente precisa trazer um humor. Casais que não têm humor não ficam juntos. Tá? Terceiro nível, casais que têm apegos a rotinas individualistas. O cara que quer sair para jogar futebol toda quarta-feira, jogar pôquer toda segunda-feira, fazer churrasco e beber todo final de semana com os amigos e não tem tempo de qualidade com a esposa. Estou dando um arquétipo padrão, né? Não que todos os homens fazem isso, nada de certo ou errado, estou só dizendo que isso não funciona. Né? Mulheres que querem agradar demais, que estão o tempo todo se disponibilizando para agradar demais. Querer ser feminina em excesso, né? O tempo todo indo atrás e querendo agradar e ter o seu jeito funcionando. Isso cria uma aura de comando e de controle em volta do feminino que inverte e ela fica masculina, na verdade. Tá? E aí o que acontece é que ela se afasta. Ela está focando só no que ela quer, no que ela gosta, no jeito certo dela. Isso afasta o homem.
O comportamento do homem afasta a mulher e esse comportamento individualista da mulher afasta o homem. Tá? Terceiro nível, apego a rotinas individualistas. No quarto nível, assuntos de relacionamento não resolvidos. Tá trazendo assunto do papai e da mamãe lá atrás que não foi amado, não foi admirado para o casamento de hoje. Tá trazendo assunto de trauma de namoro lá da sua adolescência para o casamento de hoje. Tá trazendo o último seu ex para o relacionamento de hoje. Trazer coisa do passado para o momento presente não funciona. Casais que têm assuntos do passado não resolvidos não ficam juntos, não casam. Ou a gente foca no presente e olha para o futuro, ou você vira uma estátua de sal olhando para trás. Essa é a passagem bíblica da mulher de Ló. Aquela mulher que olhou para trás, Deus falou, não olhe para trás. Ela olhou para trás e virou uma estátua de sal. E o que é a estátua de sal? A estátua de sal, ela é frágil, né? E ela se arruína. Na hora que você encosta na estátua de sal, ela se desfaz. Quem traz assuntos não resolvidos do passado, não fica junto, não casa. Quinta área, casais que não têm impacto com a verdade, porque a verdade é uma premissa do relacionamento. Verdade é uma premissa do casamento. Casais que escondem coisas, casais que omitem coisas, casais que são simpáticos um com o outro. Simpatia é um tipo de mentira. Não vou cansar de falar isso para vocês, que é uma corrupção muito grande, normalmente da energia feminina. Querer ser simpática, querer ser simpático também. Falar para o outro que ele quer ouvir, mesmo que não seja verdade, essa simpatia. Não sejam simpáticos, sejam empáticos. E não ser amigo do cônjuge. Isso é romper o pacto com a verdade, não ter amizade. Porque o amigo é aquele que traz a verdade. O cônjuge tem que trazer a verdade também quando o parceiro está em erro. Tá? Casais que não têm um pacto com a verdade não ficam juntos. Na sexta área, casais que se acomodam na zona de conforto. Esses casais entram num tédio, param de sonhar juntos e também param de estudar e se desenvolver. Isso gera meio que um bode intelectual. A mulher perde a admiração pelo cara e o cara para de querer proteger o feminino. E aí isso desfaz o vínculo do patriarca e da matriarca e eles ficam meio que vegetando, ou só vivendo um dia depois do outro pela rotina. O oposto disso, casais ficam juntos, eles se oxigenam, eles estudam, eles leem livros, eles fazem cursos juntos, estão trocando ideias sempre. E é exatamente isso que ativa o tesão na idade mais avançada. É um tesão mental, é você admirar outra pessoa por como ela é dentro e não como ela é por fora. Tá? E a energia da libido, da tesão é psíquica, ela não é física. Ela reflete no físico, mas ela é psíquica. Tá? Então estou dando um código aí para o casamento lá da frente também. E a última área é o sétimo nível, que é o casal que não casa porque não serve um propósito maior, não serve a Deus. Casa no horizontal para benefícios. O que essa mulher tem para me dar? O que esse homem tem para me dar? O que eu vou ganhar com isso? O que eu vou perder com isso? É sempre uma negociata, sempre uma negociação. Casais que não ficam juntos estão o tempo todo pensando nisso. E aí vai ter um baita de um divórcio. Para brigar mais um pouco, para extrair mais um pouco do parceiro, alguma coisa que você sente que não te foi dado no casamento. Né? E isso vem por causa que o casal não prioriza Deus, não casa com Deus e não tem essa trindade sagrada do marido, da esposa e Deus. Tá? Maravilhoso! Vamos ver se tem alguma pergunta aqui. O pessoal fez menos perguntas hoje, não tem problema. Estamos terminando a nossa live. No finalzinho, fiz um pouquinho mais curta hoje, mas acho que a gente foi bastante preciso no tema do como casar. Lembrando que o casamento é um estado de entrega, é um estado de presença, é um estado de amor, é um estado de aceitar o parceiro do jeito que ele é. Não é ter as coisas do meu jeito, tá? E eu listei os 7 obstáculos principais para o casamento na essência, tá? Se perdeu algum, volta lá no começo, ouve de novo, tem todo o protocolo aí dos obstáculos que a gente tem que retirar para fazer o casamento funcionar. Recomendação final, é por isso que existe o ficar, o namorar, o noivar e depois o casar. A gente precisa seguir o nosso timing, a gente precisa conhecer outra pessoa e a gente precisa aprender a integrar essas maneiras de viver do masculino com o feminino. Tá bom? Maravilhoso! Estamos juntos! Fiquem com Deus, pratiquem o caminho do matriarcado e do patriarcado, contem comigo, tá bom? Boa noite, queridos!